Fala meus amigos, instrutor Igor Freitas, estamos juntos mais uma vez no nosso curso básico de inglês técnico, onde o nosso objetivo é a leitura e compreensão dos manuais técnicos de aeronave. Nosso assunto de hoje é Word Orders, a ordem das palavras. Então o nosso objetivo é que até o final da nossa aula nós consigamos identificar a regra de uso de ordem das palavras e entender a importância da correta tradução desses grupos nominais. Uma das diferenças mais marcantes entre os padrões gramaticais do inglês e do português diz respeito à ordem dos substantivos e dos adjetivos na oração. No inglês, o adjetivo vem geralmente antes do substantivo, enquanto que no português ele vem depois. Já comentamos disso aí nas aulas anteriores, falamos, demos uma pincelada nesse assunto e agora vamos tirar qualquer dúvida que possa surgir, tamanha a importância desse assunto. Então, compare os exemplos aqui que vamos mostrar. Ó, Special Tools, ok? Então, Special é o nosso cognata, especial, e a tradução para a gente vai ser ferramentas especiais. Tools é ferramentas. Então, ferramentas especiais. Percebam que a palavra, o substantivo, veio depois, o tools vem no final, e o adjetivo que o vem qualificando vem antes, ok? E na tradução a gente precisa fazer essa inversão de forma correta para a gente evitar qualquer erro de entendimento do nosso texto. No português, ó, ferramentas especiais, a qualificação que seria especiais vem sempre antes no inglês, ok? Eu sempre boto o cor para ficar fácil da gente entender, ó. Special Tools, ferramentas especiais. Se fosse no caso aqui, ó, ferramentas amarelas, aí você entende quem está qualificando quem. Então o amarelo está qualificando a ferramenta, ok? Aí seria Yellow Tools, ok? O yellow vem antes, a cor, a qualificação vem antes, o adjetivo vem antes quando a gente está falando do inglês para o português. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Electrical Connectors, conectores elétricos. Então, conectores é o nosso componente, é a nossa palavra-chave, e ela vem no final da nossa expressão, no final do nosso grupo nominal, electrical. É elétrico, né? Fácil de entendimento, e connectors também, mais uma palavra cognata aí de fácil entendimento. Mas a tradução é importante, que a gente perceba essa inversão aí do substantivo com o adjetivo, diferente do que ocorre no nosso português. Beleza, gente? Ficou claro aí? Deu pra gente pescar a ideia? Então vamos seguir aqui, ó. Em ambas as línguas, o substantivo também pode ser usado para modificar outro substantivo. Então aqui falamos de adjetivo, né, uma qualidade do item, vem nessa inversão, mas às vezes também temos exemplos desse tipo aqui, ó. Dá uma acompanhada aqui com a gente. Storage container, container de estocagem, recipiente de estocagem. Então o container, que é um recipiente, vem depois também. São dois substantivos, porém um especificando o outro, não diria qualificando, mas especificando o outro. De que é o container? É um container de estocagem, um storage container. Eu preciso fazer essa inversão também. Olha o outro exemplo aqui, ó. Aircraft bolts. Não é aeronave de um parafuso, é um parafuso de aeronave, um parafuso da aeronave. Também existe a inversão, mesmo sendo substantivo para substantivo. Como é que eu vou conseguir fazer a correta tradução? Primeiro, tendo essa noção importante de que em 99% dos casos ocorre essa inversão, e outro é o nosso conhecimento, que já vimos aqui o nosso background, knowledge, a nossa inferência textual, e todo conhecimento. Eu preciso ter uma coerência do que eu estou lendo para conseguir fazer a correta ordem das palavras, ok? Então, ó, note que em português é necessário que o leitor use uma palavra para ligar o substantivo. O uso aí da preposição de como palavra de ligação é bastante comum, mas também pode haver outras palavras a serem usadas. Então, nós, o leitor, nós deveremos usar todo o nosso conhecimento prévio do assunto, ou contexto, aí a nossa inferência contextual, para decidir sobre a palavra de ligação adequada. Se eu vou usar o de, se eu vou usar o para queda, deixa eu ver, componente para salvamento, entendeu?
se eu vou usar componente de salvamento, componente para salvamento. Essa introdução da preposição correta vai depender do assunto do nosso texto, então esse conhecimento prévio, essa contextualização é importantíssima para a gente dar um melhor sentido ao nosso texto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Group work. Então a gente já viu que a segunda palavra vai ter que haver a inversão, né? Que a primeira está completando a segunda. Então group, work, trabalho. Trabalho de grupo, ok? É a nossa melhor tradução. Mais um exemplo aqui, ó. Precision approach radar. Então uma palavra grande aqui, ó. Como nós já vimos, a última é mais importante. Então, radar vai ser radar. Approach, aproximação. Precision, precisão. Olha que eu já coloquei aqui a preposição para, radar para aproximação, mais a preposição de para completar com precisão. Radar para aproximação de precisão. A preposição de ligação que eu vou colocar depende do contexto para dar um melhor sentido à nossa frase. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Instrument, flight, rulers. Então a última palavra é a nossa palavra-chave do nosso contexto. Rulers, regras. Flight, voo. Instrument, instrumento. Ok? Melhor tradução para a gente aqui, ó. Regras de voo por instrumento. Deu para entender, gente? Está ficando claro? Vamos exercitar isso aí que vai facilitar o nosso entendimento. Então começamos sempre pela última palavra. Ela que vai ser o núcleo do nosso grupo nominal e localizá-la vai ser importantíssimo para a compreensão do que nós estamos lendo. Beleza? É necessário que eu faça essa ligação da última palavra, porque é ela que vai determinar o nome do meu componente. Ela é o núcleo, ela é a nossa palavra-chave. Compara só o nosso exemplo aqui, ó. Control Tower. Então já falamos que a última é o nosso exemplo. Tower, torre. Control, controle. Torre de controle. Totalmente diferente da palavra Tower Control, ok? Que vai ser controle de torre, controle da torre. Dentro de uma frase, dentro de um contexto, isso faz total diferença para a gente identificar. Eu estou identificando a torre de controle ou o controlador da torre, ok? É preciso a gente ter essa noção aí e fazer uma tradução na ordem correta das palavras. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Corrosion inhibiting compounds. A última é a mais importante. Compounds, compostos, ok? Compostos que inibem a corrosão. Compostos inibidores de corrosão. Muito utilizado aí. O pessoal chama de SIC na aviação, né? Por causa do C de corrosion, I de inhibition e C de compound. Fica o CIC aí, como o pessoal fala, o SIC. Vamos aplicar o SIC na aeronave, que é o composto inibidor de corrosão, para prevenir corrosão nas partes metálicas da aeronave. Olha um outro exemplo aqui, ó. Twin Engine Tilted Aircraft. Então a última palavra é a nossa palavra-chave. Aircraft, aeronave. Twin Engine. Twin Engine é a nossa expressão para aeronave bimotora, dois motores, ok? Engine, motor. Quando eu falo Twin Engine é que ela tem dois motores. Tilted. Tower vai ser o nosso cone de cauda, parte traseira, tá? Tilted quer dizer que ela tem a cauda e o cone de cauda em forma de T. Então nossa tradução completa aí, ó. Twin Engine Tilted Aircraft. Aeronave de dois motores, aeronave bimotora com cauda em forma de T. Beleza, gente? Eu preciso jogar isso num contexto para eu trazer a melhor tradução do nosso conjunto de palavras, das nossas palavras compostas. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Custom Design. Custom Design é design customizado, design sob medida. Teste, fixture, teste. É teste, fixtures, acessórios. Então nossa tradução vem a ser, ó, acessórios para teste, projetados sob medida, customizado, ok? Essa é a nossa melhor tradução, é acessórios para teste, projetado sob medida. Perceba a inversão das nossas palavras no nosso contexto para facilitar o entendimento delas. É bom sempre lembrar que o uso dos grupos nominais em inglês, ele é em geral uma característica de um texto escrito, obviamente. Assim, o leitor dispõe de tempo para ler, reler e só então
construir o sentido do texto. Diferentemente de quando a gente está falando, quando eu estou conversando com alguém, que eu preciso definir isso de forma bem rápida, mas que também vai ser fácil devido ao nosso contexto. Quando eu estou lendo, gente, eu posso repetir, rever a leitura, voltar no meu texto, usar todos os nossos conhecimentos até aqui, inferência contextual, exemplos anteriores, o que está em negrito, para facilitar esse entendimento e conseguir fazer a correta ordem das palavras. Mas é imprescindível que não fique nenhuma dúvida nessa tradução de palavras compostas. Eu não posso estar invertendo essas ordens das palavras, que eu dou um outro sentido ao nosso texto. Então, ó, esses grupos nominais com anteposição, ele torna a língua inglesa mais econômica e concisa. Esse é o objetivo aí. Eu tenho poucas inferências. Porém, essas características também podem torná-la mais propensa à ambiguidade. Na nossa parte técnica, a maioria de possibilidades de ambiguidade, elas são removidas quando eu uso o Simple Add English, nosso inglês simplificado. Então, sempre que ele vê que pode ter algum ruído na nossa conversa, alguma interferência no entendimento, ele remove e coloca alguma palavra sinônima, alguma palavra similar que vai dar o mesmo sentido. Mas quando isso não pode ser feito, é necessário usar aquela palavra, nós vamos ter que ter uma atenção especial. Então dá uma olhada aqui no nosso exemplo aqui, ó. A palavra em inglês vem, ó, Federal Supply Catalog. O que ele está querendo dizer? É um catálogo de suprimento federal ou é um catálogo federal de suprimento? Pode ser que à primeira olhada você pense assim, pô, é a mesma coisa, né? Não faz muito se o catálogo de suprimento é federal, se o catálogo é federal de suprimento. Então eu sempre boto aí pra gente qualificar com cores, que é o quê? É o nosso background knowledge, é algo que a gente já conhece, mais familiar, fica mais fácil de entender. Então vamos substituir aqui, ó, por azul, por exemplo, Blue Supply Catalog, tá? Aí seria catálogo de suprimento azul ou catálogo azul de suprimento. Já começa a fazer diferença para mim, né? Catálogo de suprimento azul seriam itens da cor azul. Agora, catálogo azul de suprimento é o catálogo que tem da cor azul. Quais são os itens de suprimento? Diversos itens. A cor azul é do catálogo. Agora, quando eu falo catálogo de suprimento azul, é sinal de que as cores dos componentes são azuis, não o meu catálogo. Beleza, gente? Deu para a gente entender aí como é que interfere a ordem das nossas palavras? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. General Testing Items. A tradução seria itens de teste gerais ou itens gerais de teste. Também dá para fazer confusão quando eu coloco isso dentro de um contexto com o entendimento do meu sistema, beleza? Então vamos fazer assim, ó, troca o general por yellow. Yellow test items. Itens de teste amarelo ou itens amarelos de teste. Não faz diferença? O nosso contexto aí vai mudar bastante quando eu consigo fazer essa inversão das palavras. Então entender essa ordem aqui é importantíssimo para que não gere dúvida na tradução de um manual técnico. Como nem sempre aparecem na língua inglesa essas marcas linguísticas que vão resolver essas ambiguidades, nós temos que recorrer a quem? Ao nosso conhecimento prévio, ao nosso background knowledge, ao nosso contexto aí do próprio texto, a nossa inferência contextual, para a gente conseguir optar por uma tradução ou outra. Então, todo o conhecimento que a gente viu aqui nas aulas anteriores vão nos ajudar a gerar a informação necessária para que eu faça a correta tradução. Em português, a gente pode estar invertendo e desfazendo essa ambiguidade através das próprias concordâncias, né? Então, um carro amarelo, se for uma fruta, é amarela. Só de trazer para o feminino ou masculino, do plural ou singular, eu consigo fazer uma concordância correta e tirar a ambiguidade. Nós podemos também deslocar o adjetivo para perto da palavra que ela vai estar modificando. Quando, no entanto, quando eu estou falando de uma construção de um grupo nominal que envolve advérbios, então o adjetivo aqui que nós falamos até então, eu posso estar trocando ele de posição e modificando a ordem dele no português. Agora, quando envolve os advérbios, esses sempre vão estar relacionados à palavra imediatamente após os mesmos, ok? Sempre, quando eu falar em advérbio, sempre vai estar relacionado a palavra imediatamente após o advérbio. Então vamos ver um exemplo aqui, ó.
Só para lembrar para a gente que adjetivo é o que está qualificando o substantivo, ok? Carro amarelo, beleza? O amarelo é o adjetivo que está qualificando, é uma qualidade do carro ser amarelo. Carro bonito, bonito é um adjetivo que ele está qualificando o carro. Advérbio, eu tenho diversas finalidades, advérbio de modo, de intensidade, mas é a maneira como está sendo feita, a maneira como está sendo apresentado. Vamos ver aqui no nosso exemplo que você vai entender do que eu estou falando. Olha aqui, ó, Specially Programmed Flights, ok? Nossa tradução aí, ó, voo especialmente programado. Olha como é que a ordem influencia aqui pra gente, ó. É o voo que é especial ou é a programação que é especial? A programação, né? Então o voo é o que? Especialmente programado. O que foi especial? A programação desse voo. Ele é um voo especial, um voo com o presidente, com o superstar? Não está falando nada disso. Ele está falando que a programação do voo foi especial, ok? Então, ó, especially, número 3 aqui, especially, é o nosso advérbio. O advérbio, o que ele diz aqui pra gente? Que está sempre relacionado à palavra imediatamente à voz. Especially programmed, especialmente programado. Para ficar mais fácil aí também, o nosso advérbio vem sempre codificando o verbo, a maneira com que foi feito, e não o substantivo, beleza? Então, specially programmed flight. O voo especialmente programado, ele qualifica o programmed. Vamos ver mais um exemplo aqui? Normally available institutional orders. Olha como é que a gente classifica aqui, ó. A última palavra é a nossa palavra-chave, beleza? Order, ordens. Institutional, instrucionais. Normally available, normalmente available, disponível, ok? Então, normally, lembra que nós vimos lá essas terminações ly, os nossos sufixos estão terminados em mente aqui, ó. Na maioria das vezes vai ser um advérbio. Então, normalmente disponível, ele está qualificando a palavra que vem na sequência. Normally qualifica available, ok? Então a ordem fica essa aqui, ó. Ordens instrucionais normalmente disponíveis. O que está normalmente disponível? Ou melhor, o que é normalmente? As ordens são normalmente instrucionais? São normalmente ordens? Não, estão normalmente disponíveis. Então o advérbio normally qualifica o que vem imediatamente após a ele, que é o available. Beleza? Deu para a gente entender? Deu para facilitar um pouco o nosso conhecimento? Vamos ver o que fala no nosso contexto dentro do próprio livro de inglês técnico que nós temos aqui, ó. Então, the principle, o principal, o princípio. The basic principle in a compound word, o básico, o princípio básico nas palavras compostas, is that on, vamos marcar aqui para a gente não estar se perdendo e fazer um acompanhamento melhor. Vou puxar o nosso marca-texto aqui. Então, ó, the basic principle in compound word, o princípio básico nas palavras compostas, is that on word, é que uma palavra, is that on word, is the component, uma palavra é o componente, ou keyword, ou a palavra-chave, ok? Ela vai ser o componente ou a palavra-chave. And the other words are the qualifier. Então, e as outras palavras são as qualificadoras, as qualidades dessa palavra. Vamos ver um exemplo do que ele está falando? Olha aqui, ó. Na primeira coluna, nós temos as qualifiers, as qualidades, os adjetivos, e aqui nós temos os componentes, ok? A nossa palavra-chave. E aqui, por último, na última coluna, nós temos os meaning, o entendimento, o que ela está querendo dizer, qual é a definição desse termo. Então, a palavra aqui, ó, na primeira é door, lever. Então, nós temos aqui door é porta, lever, nível. O que ele está querendo falar? Porta de nível ou nível da porta? E na última coluna aqui nós temos o entendimento, ó. Nível da porta, ok? Então ele inverteu a ordem aqui, ó, certo? Vamos ver de baixo aqui, ó. Fuel tanks. Então ele está falando da palavra fuel, combustível, tanks. Ele está falando de combustível dos tanques ou dos tanques de combustível? E aqui no entendimento, ó, ele diz pra gente, são os tanques de combustível, ok? E não os combustíveis que estão dentro do tanque. Percebem como é que é a inversão
muda totalmente de sentido? Combustível dos tanques ou os tanques de combustível? Beleza? Mais uma aqui, ó. Upper deck. Upper deck. Ele está falando da parte superior do deck ou do deck superior? E aqui ele traduz para a gente aqui o entendimento. Deck on the top. É o deck do topo. Então, o componente é o deck e essa aqui é a qualificação desse deck. Deck amarelo, yellow deck. Ok? Mais uma aqui para a gente entender completamente o nosso assunto. Ó. Discharge valve. Ele está falando da descarga de uma válvula ou de uma válvula de descarga. E aqui no entendimento ele mostra para a gente que a última palavra é o componente. Ó. Válvula para descarga. Descarga de quê? Descarga de ar, etc. De óleo, enfim, qualquer tipo de descarga. Mas a última palavra é o componente. Então é uma válvula de descarga. Beleza, gente? O que a gente precisa ter em mente aqui então? Quando eu estou utilizando, esse é o princípio básico, eu vou traduzir sempre a última palavra. E aqui vamos ver quando ela vem no texto, ó, in a text, quando ela estiver no texto. When a compound word expression, então ele está falando para mim aqui, ó, lá nós vimos qual é o princípio, que eu tenho que fazer a inversão. Agora no texto, ó, when a compound word, então quando uma palavra composta, expression ou uma expressão, is in a text, está no texto, ele dá como exemplo aqui, ó, The Maintenance Manual, como exemplo, um manual de manutenção, the keyword, a palavra-chave, vai ser o the component, is the last word in the chain, é a última, last é última, é a última palavra na cadeia, chain é cadeia, sequência, ok? Então ele fala pra gente que a palavra-chave vai ser a última da sequência. The word, as palavras, the word before, aqui ó, before, as palavras antes, qualificam the keyword, qualificam a palavra-chave. With more and more specific information. E mais específicas informações das palavras. Então vamos ver um exemplo aqui, o que ele está querendo dizer para a gente quando eu tenho num texto. Dá uma olhada aqui, ó, na primeira coluna, ó, location, localização, segunda coluna, system function, sistema ou função, na terceira coluna, assemble ou function, conjunto ou função, na quarta coluna aqui, ó, subassemble ou subsistema ou subconjunto, e na última o component. Lembra que nós falamos? The last word é a principal, é a keyword, a última palavra, então o componente aqui, ó, é a palavra-chave da nossa cadeia de palavras. Vamos ler a nossa primeira linha aqui, então, o que ele está querendo dizer, ó. Left, quer dizer esquerdo, engine, motor, mountain, montante, bolt, parafuso, washer, arruela. Qual é a tradução que você faz aí do nosso sistema? Então a tradução é, a palavra-chave é a última palavra. Wash, arruela. Então a tradução para a gente fica, ó, arruela do parafuso do montante do motor esquerdo. Ok? Só vim voltando aí, ó. Arruela número 1 do parafuso do montante do motor esquerdo. Deu para entender, gente? Que o componente é o principal, a última palavra lá? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, ó. Upper quer dizer em cima, superior, tá? Upper, rudder é o leme de direção da aeronave. Servo é servo. Drive é acionamento, acionador. E rod rodando pra gente aí, ok? Então, rod é a nossa palavra principal, olha só. Roldana de acionamento da servo do rudder, do leme superior, ok? Roldana de acionamento do leme superior. Então temos algumas aeronaves que o nosso leme é bipartido, parte inferior e parte superior, e essa aqui é a roldana de acionamento da servo do leme superior, ok? Volto a dizer aqui, na maioria das vezes as palavras nomenclatura a gente não traduz. Estamos traduzindo aqui para facilitar o nosso entendimento. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Nose gear, nose, nariz. Gear é engrenagem, mas quando eu falo nose gear, é a simplificação de nose land gear, do trem de pouso. Land gear é
trem de pouso. Então, nose gear é o trem do nariz. Nose gear, ground. Ground é solo, safety, segurança. Tivemos nossa aulinha aí de segurança. Pino é um cognato para gente. Então, a última palavra é a principal. Ó. Pino de segurança no solo do trem do nariz. Beleza, gente? Ficou fácil pra gente? Volto a dizer, nem sempre nós vamos estar invertendo, lendo sempre de trás para frente. Algumas vezes, se for um advérbio, por exemplo, eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem das palavras do meio. Mas 99,999% dos casos, a nossa última palavra é a palavra-chave, é o nosso componente principal que deve ser traduzido aí dessa forma. Remember that the keyword, lembre que a palavra-chave, relembre que a palavra-chave is also the smallest item in the chain. É também a menor palavra da cadeia. The other words, as outras palavras, only help, somente ajudam to identify it, somente ajudam a identificar ela. Beleza? Então a última é sempre a palavra principal e as demais só vão estar qualificando, localizando ela dentro do nosso texto. Isso quando falamos de texto. E quando falamos que ela estiver em uma lista, in a list. In a text, the keyword is the last word in the chain. Nós vimos que no texto a palavra-chave é a última palavra da cadeia. But in the list, but in the list, mais. Numa lista, in IPL, por exemplo, IPL significa pra gente aqui, ó, Illustration Parts List, lista de partes ilustradas. Ou usamos também bastante o IPC, Illustration Parts Catalog, catálogo ilustrado de partes, de peças, ok? Entre outros, sempre que falar de uma lista, the keyword, a palavra-chave, is usually the first word. É geralmente a a primeira palavra. Opa, então numa lista mudou o negócio aqui, ó. Quando eu falei lá no texto e na text, ela vai ser a última. Porém, quando eu boto ela simplesmente listada fora de um texto, a palavra-chave geralmente é a primeira palavra. É mesmo? Então como é que eu vou diferenciar isso? Por que ela vai ser a primeira palavra? Vai ser a primeira palavra, ó, to make identification easier. To make é para fazer uma identificação mais fácil, uma identificação facilitada. It is followed, ela é seguida by, ó, ela é seguida, acompanhada por uma vírgula, ele traduz aqui como comma, or a dash. Dash é por um traço. Então ela é sempre acompanhada, seguida ou por uma vírgula ou por um traço, quando da função ou quando da localização, por exemplo. Vamos ver aqui como é que fica no caso de uma lista, então? Então, no texto, nós vimos que ela vai ser a última palavra, é a palavra-chave, a palavra mais importante ali. As demais estão qualificando. Quando eu falo numa lista, é isso aqui que eu tenho, ó. Box, caixa, vírgula. Up lock. Up lock é trava superior. Up em cima, lock trava. Trava superior. Nose land gear. Então, ó, é uma caixa da trava superior, nose land gear, do trem de pouso do nariz. Perceberam que a palavra mais importante está lá no início, que é a própria caixa? Vamos ver na segunda linha aqui, ó. Detector, aí tem a vírgula. Por isso que a pausa, a gente lê com pausa, com a vírgula, com a pontuação, é importante. Não é direto aqui, Detector Proximity, Aft Cargo Component Door. Não é isso. Está escrito Detector Proximity, detector, proximidade, After Cargo Component Door, da porta traseira dos componentes de carga, da porta de carga dos componentes traseiros. Ok? A outra aqui de baixo, ó, Relay Isolating Starter Power. Então, relé é relé, isolate de isolamento, da onde? Do starter power, da energia de partida, ok? Então veja que a primeira palavra geralmente já vem em destaque como aí, está em negrito, ok? Vem separado por uma vírgula ou por um traço, como diz lá em cima, e é a palavra-chave, é o componente, é o nome do componente
quando ela vem escrita em uma lista ou num catálogo de peças, por exemplo. Olha aqui o lance da confusão. Então, confuso, cuidado, ó, careful, cuidado. The sense of an expression depends on the word order. Então, ele fala aqui pra gente que pode haver confusão. Ó. Careful, cuidado. Ok? The sense of a expression, a sensação aqui, a sensibilidade da expressão, depende da ordem das palavras. O sentido da expressão depende da ordem das palavras. Look at these examples. Veja esse exemplo. The keywords in the bold type. Então, a palavra-chave, the keyword, a palavra-chave, is in bold type. Então, está em negrito, está do tipo negrito. Vamos ver aqui embaixo? Olha o que ele fala aqui na primeira palavra. Break disc. Então, está em negrito aqui o disc. Ó. O que é o disc? É a nossa palavra-chave. Break é freio, disc é disco. A tradução para a gente aqui é disco de freio. Ok? Vamos ver aqui como é que ela fica aqui. Ó, a disc on the brake unit. É um disco na unidade de freio. É isso que ele traduz para a gente. Olha a segunda palavra aqui, ó, disc a brake. Disc é brake, é totalmente diferente de brake disc. Então, disc brake vai ser o quê? Freio. A primeira palavra é disco, a segunda é freio. Nossa tradução, a última nós vimos que é mais importante, então faço a inversão. Freio de disco, freio a disco, beleza? Vai ser uma melhor tradução pra gente aí. É o que ele diz aqui, ó, a type of a brake, é um tipo de freio, um freio a disco, beleza? A nossa preposição de ligação, nós vamos ter que escolher com a melhor coerência possível. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Flight level. Então ele dá aqui em negrito a nossa palavra-chave. Flight é voo, level é nível. Então é o nosso nível de voo. É isso que ele quer traduzir pra gente aqui, ó. Aircraft Standard Altitude. Altitude padrão da aeronave. Beleza? Essa é a informação que ele passa. Flight level, totalmente diferente de level flight. São as mesmas palavras. Level continua sendo nível, flight continua sendo voo. Na anterior eu falava do nível de voo e aqui eu falo de um voo de nível, um voo nivelado, ok? Vai ser a nossa melhor tradução aí, voo nivelado. É essa coerência do entendimento que a gente precisa pescar dentro de um próprio texto. Então ele fala aqui a tradução, ó, horizontal flight, um voo horizontal, voo nivelado aí pra gente, beleza? Vamos para mais uma diferença aqui para a gente massificar isso aqui, porque isso tem que ficar bem claro no nosso contexto, ó. Tank center, tá em negrito aqui a última palavra, que é a nossa palavra-chave. Então, é um tanque, tank é tanque, center, central. É um tanque central ou uma central do tanque, o centro do tanque. Nossa tradução aí é o centro do tanque, ok? É o que ele fala aqui, ó. The center of the tank, é o centro do tanque. Diferentemente da palavra embaixo, que é center tank. Então ele destaca a última palavra tank, porque ele está falando de um tanque central e não do centro de um tanque, ok? Aqui embaixo é o tanque central. É o que ele explica aqui pra gente. Center tank é o tanque da caixa central de uma asa. Caixa, box, central de uma asa. Então, center tank é o tanque na caixa no centro de uma asa. Totalmente diferente do centro do tanque. Beleza, gente? Então, vimos bastante exemplos aí. Vimos como faz confusão. Esse exemplo aqui é ótimo para a gente perceber a diferença da ordem das palavras, a importância de uma correta tradução para que seu texto fique o mais coerente possível, beleza? É o que ele fala aqui pra gente, ó. You must be methodical. Você precisa ser metódico. Analyze the context. Analise o contexto. É o que nós estamos falando e fazendo desde o início das nossas aulas. Your interpretation must be coerent. Sua interpretação deve ser coerente. Don't translate to literally. Não traduza literalmente. Não venha palavra por palavra. Não pegue assim, porque você vai se enrolar. É preciso jogar num contexto. É o que ele fala aqui, ó. Find the reality of the aircraft behind the text. Então, procure a realidade da aeronave atrás do texto.
Procure qual é seu sentido real de acordo com o texto. Por isso que é importantíssimo que a gente siga o nosso passo a passo das aulas, de buscar as cognatas, ver as palavras repetidas, buscar as nossas identificações tipográficas, o que está em negrito, o que está em destaque, fazer todo aquele processo de background knowledge, buscar a nossa inferência contextual para a gente conseguir traduzir com a melhor coerência possível dentro do nosso conhecimento. Viu como esse passo a passo nosso é importantíssimo para que a gente possa desenvolver uma tradução de qualidade? Então vamos seguir aqui, ó. Vamos fazer um exercíciozinho para ver se ficou claro para você qual é o nosso tipo de tradução, como é que é a linha de raciocínio que a gente deve seguir. Então tem aqui número 1, traduz as palavras. As primeiras a gente faz junto aí, depois eu deixo você sozinho para ver o nosso entendimento. Já vai aí o nosso exercício então, hein? Traduza as palavras. A primeira palavra, coluna A aqui é o air cooling, ok? Air cooling. Qual é a tradução que você faz aí para air cooling? Então busca aí o que nós tivemos na nossa aula até o momento. Então, a segunda palavra, a palavra final, a última palavra, é a palavra mais importante, beleza? Então, cool pra gente é air, a gente sabe que é uma cognata, air é ar, e cool é cool, de frio, de resfriar, de resfriamento, resfriador. A palavra técnica utilizada pra gente é de arrefecimento. Então, a melhor tradução para air cooling é o arrefecimento a ar, beleza? Um resfriador a ar, ok? É um radiador a ar. Todas essas traduções aí vão ser plausíveis de acordo com o nosso texto. Radiador a ar, arrefecimento a ar, vai entrar no nosso contexto aqui tranquilamente, beleza? Importante eu entender que a última palavra é o nome do nosso componente e a outra está qualificando esse exemplo. Vamos para a segunda linha aqui, ó. Switching circuit. Qual é a palavra que você vai traduzir como componente? A primeira ou a segunda? A segunda, né, pessoal? Então é um circuito de alguma coisa. Switch para a gente é mudança, chaveamento, comutação. É a palavra técnica que nós usamos. Então a nossa melhor tradução aqui, ó, circuito de comutação, circuito de troca, circuito de mudança. Vamos ver mais uma aqui, mais fácil também? Light test. Então eu sei que light é luz, teste é teste. A tradução para a gente, teste de luz ou luz de teste? Tradução para a gente, teste de luz, né? Nós já vimos que a última é o nome do nosso componente. Feedback system. E aí? Um feedback do sistema ou um sistema de feedback? A última vai ser aí a nossa inversão, né? Então vai ser um sistema de feedback, um sistema de retorno. Ela manda um sinal e recebe, aguarda o sinal, o retorno desse sinal. Wire looms. E aí, a tradução de wire looms? Wire pra gente é fio. Looms, se você buscar a tradução aí, vai dar como tear de linha, né? Mas pra gente aqui é cablagem, é uma junção de vários fios. Então, wire looms vai ficar como cablagem de fio, uma junção, um monte de fio junto, que tecnicamente nós chamamos de cablagem, ok? Mais uma aqui, ó, check valve. Check valve, você traduz aí, check pra gente é quando é um sentido único, é unidirecional, que é a palavra técnica que nós usamos. Então é uma válvula unidirecional ou uma unidireção de uma válvula? Qual é a tradução melhor pra gente aí? Já vimos que a última palavra é o nome do nosso componente e o check é a qualificação. Ele é uma válvula unidirecional, não é uma válvula reguladora, não é uma válvula restritora, é uma válvula unidirecional, ok? Embaixo aqui, ó, valve drive. Valve drive, nós já invertemos o valve ali, ó. Então seria uma válvula acionadora? Não, né? Nós vimos que o drive vai ser o componente. Então é o acionamento da válvula ou um acionador de válvula, ok? Depende do nosso contexto, para a gente arrumar uma tradução mais plausível, mais coerente com o contexto. E na última aqui, ó, solenoide válvula. É um solenoide da válvula ou uma válvula solenoide? Nós vimos aí, seguindo a nossa sequência, vai ser uma válvula solenoide. Ficou claro, gente? Deu para entender que essa ordem das palavras são importantes, que eu preciso jogar ela numa coerência dentro do texto para poder fazer a melhor tradução possível, ok? Então faça o número 2 aí, ó, que também é a tradução das palavras, mas as palavras estão invertidas. Eu quero saber como você daria essa resposta aí para mim.
faz a tradução e passa para a gente depois aí, acompanha a correção na próxima aula, ok? Tem mais um exercício aqui para a gente, ó. Choose the compound expression which agree with the definition. Então ele está falando aqui, ó, marque a expressão composta que concorda com a definição. Look at the example. Olhe para o exemplo. E aqui está o nosso exemplo aí, ó. A definição é essa aqui, ó, back of seat. Então quem está falando como back of seat? Back é atrás, atrás do assento. Seat é assento para gente. Atrás do assento. Então qual é a melhor definição da palavra aí para... Qual é a melhor palavra que define essa expressão aí, atrás do assento? Seat back ou back seat? Perceba a sutil diferença. Eu não quero saber do assento traseiro. Eu quero saber da parte traseira do assento. Entendeu a diferença? Então, qual seria assento traseiro e qual é parte traseira do assento? Na definição, ele quer, ó, back of seat. Traseira do assento. Está bem claro pra gente. Qual que é a traseira do assento? É seat back ou back seat? Fica fácil aí, né? Então, the right answer is a letra A, seat back. Seat back é a última palavra mais importante, traseira do assento, ok? E aí você circula aí marcando a resposta correta para a gente corrigir depois. Então, nesse exemplo aqui, ó, back of seat, ele quer a traseira do assento. Então, seat back é traseira do assento. E na letra B, qual é a melhor tradução para a gente aí de back seat? Back seat vai ser assento traseiro. A última palavra é o nome do meu componente, beleza? Então, na letra A, ele traduz aqui, a palavra é traseira, qualificando o assento, traseira do assento. Na letra B, back seat é assento traseiro. Perceberam que tem diferença? Então, beleza. Tem mais algumas palavras aí, ó. Leia a definição. Número 1, air used to cool hot air. Então, ele está perguntando aí do ar usado para esfriar o ar quente. O que eu utilizo aí para esfriar o ar quente? O air cooling ou um cooling air? Perceba que ele não está perguntando qual é o componente que esfria o ar, ok? Então façam a leitura correta da definition, da nossa definição, para a gente conseguir marcar a letra certa. Brinca aí com esse contexto aí, galera. Vai dando uma analisada aí com calma e qualquer dúvida é só fazer o contato que a gente vai esclarecendo aí, tá ok? Um grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez e na próxima aula a gente faz a correção. Fique com Deus e até a próxima.